Mas a gente vai ler o texto. Eu quero que 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 18. Então, leitura, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler, depois nós vamos para a primeira menção. Então vamos ler. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Outra. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, Que é permanente. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Continua. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido porque somente em Cristo é ele abolido. 15. De fato, até nossos dias, quando Moisés é unido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, a mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. 15. Não, é até o 18. Até o 18, né? Até o 18, então. Esse aqui faz parte do 18. Não. Qual foi a primeira menção da palavra Espírito na Bíblia? No Gênesis 1. Gênesis 1 e... O que você está olhando? 1, 2. 2. Versículo 2. 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, e sim. havia trevas sobre a face E da o vida, Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra no hebraico é ruá, que quer dizer sopro ou vento. Esse é o significado da palavra. E ela é mencionada praticamente a primeira pessoa da Trindade em exercício. Quando a Bíblia diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, não está falando de Deus Pai, está falando da Trindade. Então não está falando da pessoa, de uma pessoa, está falando da Trindade. De Deus Trino. Quando ele chega no segundo versículo, ele fala de uma pessoa componente da Trindade. É a primeira menção que ele faz de uma pessoa da Trindade, fala do Espírito. A Bíblia diz que Deus, no versículo 4, cria as coisas pelo poder da palavra. Quando Deus executa, ele fala, haja, quem é que entra em ação? Jesus. Jesus, é a palavra. Tá? E quem executa a ação? O Espírito. O Espírito. Tá? Quando Deus diz, haja, por isso que João diz, sem ele nada do que foi feito se fez. É o poder da palavra, mas o executor da palavra é o Espírito Santo.
Ele é o que estende. Você vai ver algumas passagens na Bíblia, tá? Dizendo que Deus conta as águas, os céus, a palma, está lá no Isaías 40, acho que versículo 12, a partir do 12, tá? Ele começa a falar que estende os céus. Toda essa obra é obra do Espírito. Pastor, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, é a palavra. Então, a função do Espírito é colocar ordem sobre as coisas e ornamentar todas as coisas. Quando você começa a ler a ação de Deus para agir, para restabelecer, ele precisa da ordem. Deus não age na desordem. Princípio, irmãos. Deus não age na desordem. Então comece a entender. Por que o Espírito pairava? Porque a Bíblia diz que era sem forma e o Espírito estabelecia a ordem. Se não a ordem, não pode haver ação de Deus. Mas explica essa ordem. Veja o que existia, existia na Terra. Alguns exegetas dizem o seguinte: um princípio, a gente não sabe que princípio é esse. Há várias teorias a respeito disso. Nenhuma se confirma a verdade. Mas outros dizem que na derrubada de Lúcifer houve um cataclisma. E aí, essa terra ficou deformada. E a Bíblia diz que ele coloca a ordem para que Deus, lá no versículo 4, comece a criação. Havia ordem. Então ele disse: haja. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Luz. Sem luz nada se vê. Que luz é essa se o sol foi criado depois? O próprio Jesus, né? Não. Eu acho que é a glória de Deus. Jesus pode ser que já estava na criação. Jesus estava na criação. Não é? A luz da glória. Alguns estudos já mostram que Já- a luz deu sem o sol, cosmos. A luz cósmica. Tem. O sol só brilha no nosso sistema. É o nosso sistema. Tá? O sol só brilha no nosso sistema. Tem luz, tem estrela que demorou 4.000 anos para a claridade dela chegar na Terra. E a velocidade da luz anda a 300 mil quilômetros por segundo. 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por minuto. Agora multiplica isso por 4.000. Vai ver aonde vai parar. A luz anda 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por minuto. E tem luz aí, tem estrela aí que ainda está andando. Não chegou. De vez em quando mais uma. Anos-luz. E eles falam que quando chegou aqui, a estrela já morreu lá. Já morreu lá. Tá vendo só o brilho? Meu Deus. Então, quando você começa a olhar essas coisas, você começa a meditar. Qual é o tamanho do nosso Deus? Nossa. Olha o mar. Olha de grandeza. Em frente do mar, você fica, meu Deus. Jó falou muito haja isso, luz. né? Aí, logo em seguida, no versículo 5, ele diz assim: chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Correto? Então ele diz: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre luz E trevas. e trevas. Essa luz que ele se refere aqui, está falando que
Luz parênteses, cósmica. uma luz cósmica. Tá? O sol vem depois, a criação dos firmamentos, correto? Não. Depois da criação do firmamento. Não, criou Deus os céus E a terra, e o firmamento aonde? Nos céus aí. nos céus. Então, aonde a glória de Deus é o terceiro. Então, essa luz não seria a Por isso que a glória de Bíblia Deus? diz: criou Deus os céus, plural, e Mas eu sei, mas essa luz não seria a glória de Deus manifesta? é a luz que você Porque conhece ele, hoje. a palavra de Deus fala que ele é a luz. Não. Quer dizer, não haverá dia nem noite no céu. Aí já é espiritualizando a coisa. Eu estou falando da natureza. Você vai lá para o laboratório, prega aqueles microscópios, o que você vai encontrar? Você vai encontrar luz de astro. Essa foi criada. Entendi. Pastor, quando fala que a terra sem forma e vazia, está dizendo que ela não existia. Ela existia. Mas O versículo primeiro. no princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. No início, Ora, a terra estava vazia E sem forma. e vaga. Eu acredito que o vaga fica melhor. Porque qualquer coisa criada é forma e conteúdo. E Se não tem conteúdo. forma e não tem conteúdo, será sem forma. Só- Ela não existia. Ela existia. Aí fala que as trevas cobriu o abismo. O abismo também é vago. É vago. Mas a massa existia. Tanto é que a maior parte da existência da terra é água. Você vê lá na frente que Deus separa as porções, criando a terra. A terra é a menor parte Da do terra. do Da sistema. terra. Mas Ah, a do terra sistema já, inteiro. Do planeta. segundo aí, essa terra já existia, né? Antes já estava submersa, né? Já estava submerso. Porque aqui esse termo aqui não pode ser que ele perdeu um pouco. Veja bem, ela não tinha o que você vê hoje. Tá? O que ela tinha? Ela não tinha montanhas, não tinha mares, não tinha floresta, não tinha nada disso. Isso foi criado depois. Tá? Lá na frente você vê Deus criando essas coisas. E quem estabelece tudo isto é o Espírito de Deus. Botou ordem. Aqui na versão King, né, ele fala assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, Toda a terra. Isso e o aí. Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aí. Então ele cria uma massa, depois põe ordem. nessa Depois massa. ele põe ordem. pastor, me parece aí, fora essa teoria que o pastor falou, ele falou que existem outras teorias, essa que ele falou é a teoria do hiato. Há um vácuo aí nessa criação e nessa deformação, porque o diabo teria feito Lúcifer teria feito exatamente isso, essa deformação, mas eu sempre imagino isso daí, a formação da terra, Deus criou os céus e a terra era coberta por água. Assim como ocorreu no dilúvio. Isso E aí. daí sem forma e vazia. Se a gente olhar o mar, etc., a gente não entende ali o mar, né? Onde é que está a forma dele, como é que ele está ali. Ele é vazio, aparentemente, porque ele está cheio de vida ali dentro. Então eu creio que seja isso. Depois, quando Deus fala, haja a terra, aí a terra. Aí tanto é que os montes. E o sentido do hebraico, o espírito pairava sobre essa face do abismo, é como uma galinha chocando os ovos. O levantar dela, tá? Aquecer a terra. Veja. Esse mover do Espírito, que Paulo referencia ao Espírito como vento. Esse mover do Espírito não seria uma ação dele Uma ação, né? para formar todas as coisas? O que Jesus diz para Nicodemos? O vento sopra para onde quer. E não conhece Não conhece para onde ele vai. para onde ele vai. Tá? Então essa é a ação do Espírito. Uma ação sobrenatural. Tá? Essa é a ação do Espírito. Veja, sobre a ordem, algumas coisas na Bíblia, eu quando faço casamento com efeito civil, eu só faço primeiro o efeito civil. Primeiro. Para ter bênção de Deus, você precisa estar estabelecido a ordem.
Tem gente que faz depois. Eu não faço porque eu conheço esse princípio. Tá? Só tem validade para Deus, por isso que Deus cria as autoridades, que elas possam mandar. Você tem que cumprir a regra das autoridades. O casamento só pode ser abençoado se tiver ordem, for legal. Você não pode abençoar um cara amaziado. Ô pastor, Tá entendendo? deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Entendeu? Sobre essa teoria aí. Com relação a esse haja luz, porque houve a criação, a palavra fala que houve a criação dos anjos, correto? Não fala. Fala onde? Eu sei, assim, não fala. Mas tem noção. Isso aí. Mas, vamos dizer, aqui está dizendo que haja luz. Após dizer esse pronunciamento da ação do Senhor, ele faz separação entre trevas e luz. Não foi justamente nesse processo aí que houve a grande rebelião? Que houve Nada disso, rapaz. uma... Escuta, leia o primeiro versículo, rapaz. Isso deu uma profundidade e fala no princípio. Que princípio é esse? Todas as coisas. Tava No certo. início de tudo. Mas Tá? aí porque Agora você vai para a ciência. Aí há uma expansão no meio das águas e haja separação entre as Olha, águas. você vai para a ciência. A ciência não tem provado que a Terra tem bilhões de anos? 4 bilhões e 700 milhões de anos. Se você... ele é professor. Se você chegar para a criação, tem 6 mil anos. Entendeu? Então, resolve o problema aí. Ô professor, quantos bilhões de anos? 4 4 bilhões e 700 milhões de anos. É isso aí, ué. Pô, Deus é velho mesmo. Geologicamente, Geologicamente. Começo, fim de dias. Tá entendendo? Então, esse princípio engloba uma eternidade, uma coisa... geologicamente, a Terra é uma criança. É uma criança. É isso aí. Entendeu? Então, Então você tem que ler Bíblia e ler um pouquinho também da outra. Você estuda isso lá na nossa infância, que a Terra tem isso. Então você começa, traz de lá e aplica aqui. Deus criou antes, Ele está dando forma. Quando Ele começa a falar o haja, Ele está dando forma àquilo que nós estamos vendo hoje. E eu digo mais, fez isso por nossa causa. Esse é o meu pensamento. Desde que eu comecei a aprender Bíblia, eu me ative nessa situação, porque há uma polêmica há um embate, né, entre a ciência e a Bíblia, o criacionismo e a ciência. E eu acho assim, não há embate, há um acerto. Isso aí. Porque tanto a Bíblia, É um desejo de que Deus não é um mágico, Ele não cria as coisas assim, tirando da cartola, né? Ele não é mágico. Então, ele tem uma ordem, como o senhor falou. Primeiro haja luz, quer dizer, sem luz a gente não enxerga, entra no quarto escuro, não sabe onde é que estão as coisas. Então tem que ter luz primeiro, para depois você entrar no quarto, pegar uma roupa, um guarda-roupa, alguma coisa assim. Então ele tem essa ordem, ele criou a luz, depois ele serviu as águas, separou as águas, criou a terra e tal. Eu tenho esse pensamento, pastor, que nesse exato momento foi que ele resolveu fazer isso, foi durante a queda. Na queda ele falou assim, deve ter pensado assim, né? Pô, e agora? Como é que eu vou botar esse povo, né? Como é que eu vou botar esses dois? Então começou a trabalhar um planeta dentro do universo, que ele já havia criado, quer dizer, no princípio já existia isso. Né? Então ele colocou o seu espírito em cima da Terra para começar a dar forma à Terra, para que pudesse haver condições de aquele casal, né, ser alojado. Só que o casal, a Bíblia diz que está no pensamento dele antes da existência de tudo. Sim. Ô professor e pastor, a gente vê que a história fala que caiu um grande meteoro e a Terra afundou.
Que história que diz isso? Não. Isso É uma teoria. É, teoria, isso aí. Um grande meteoro, a Terra submergiu. Será que esse grande meteoro não foi Satanás que caiu e afundou a Terra? Eu não gosto de entrar nessas coisas, eu gosto de bater na palavra. É porque a gente escuta para gente ficar parado no mas entender heresia. a firmeza do crente é a palavra. Exatamente. A Bíblia diz, Como nós estamos confrontando. se você olhar capítulo 10 de Lucas, acho que versículo 18 ou 20, quando Jesus fala com os discípulos, ele está referindo a essa queda. Fala, eu vi Satanás caindo do céu. Entendeu? Ele disse-lhe, eu via Satanás como um raio Caindo do céu. Tá? Isso foi o momento da queda. Mas ele não falou para onde que caiu. Não diz aonde que caiu, ele foi jogado. Tá? Ele diz como um raio ele foi jogado. E aí, eu entro com a minha teologia própria. Eu falo que o Miguel foi criado neste momento, tá? Para derrubar Lúcifer. Porque Mas esse camarada ficou no ar aí, não foi para o abismo, não? Não. O inferno. Carolina, o inferno não existe. Ele será criado depois. Pastor, por favor. Não foi aberto. Nessa época. Quando Jesus fez Satanás caindo, está dentro do contexto dos 70, falando do cristianismo. Não. Ele está dentro dos 70. Mas isso ele está fazendo menção à queda. Eu vi caindo da onde? Caiu Do céu. E Satanás estava nos ares, rapaz. Depois que caiu, ele não voltou mais. Ele estava nos ares. Jesus está falando da menção da queda dele. Ele cai do céu para os ares. Eu sei assim, que Lúcifer significa anjo de luz. Então ele continua sendo anjo, caído, mas é anjo. Só que às vezes as pessoas não sabem. Ele tem poder. Tem a questão da ciência. Faz milagre também. Hoje há um grupo de cientistas, eles são cientistas, não são pastores, são pessoas com formação acadêmica na área de ciência, astronomia, física, engenharia química, que defendem a criação, como nós entendemos, que tudo foi criado a partir de essa idade aí, 6 mil e poucos anos. São cientistas mesmo, não são pastores, não são teólogos. E hoje eles adotam o nome, eles apresentam como teoria científica, design inteligente. Isso aí. E um dos que defende hoje o design inteligente chama-se Francis Collins, para não ter dúvida. Francis Collins liderou a equipe americana que modificou o genoma humano. Então, quando você falar de ciência, o século XX até o XXI, o nome do Francis Collins está lá. Ele era ateu e se converteu. Eu sei disso. Vi entrevista dele nas páginas amarelas de Veja. Mas ele tem, inclusive, no YouTube, esse design inteligente. E ele defende a criacionismo. Ele é criacionista. Agora, ele não fala, por exemplo, como cientista, ele fala foi Deus. Você falou, alguém criou. Aí você, por questão de fé, você foi Jeová, Tupã. E aqui no Brasil tem uma referência ao Adalto Lourenço. Tá? Que é uma referência, se quem quiser. De vez em quando aparece, ele dá aula aqui. Sim, criacionista. Então, a gente sabe, pela fé, Hebreus 11:3, ele fala: nós cremos pela fé que Deus criou todas as coisas. Então é pela fé. Sim, não é ciência. Não é ciência. A ciência procura comprovar. E Bíblia você não procura isso. Bíblia você tem que crer e conhecer. Tá? Então você vê muitos livros tentando materializar coisas que têm que ser recebidas pela fé. Não é isso? 11:3? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então acabou. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Do que é aparente, é pela fé. Hebreus 11:3. Não vem a teoria da materialização que faz confirmar que foi assim, numa teoria certa, talvez? Eu vejo o seguinte: a ciência, a Bíblia não quer comprovar a ciência, mas a ciência, ela vem comprovando a Bíblia. Vem comprovando. Tá? Aquilo que está na Bíblia, a ciência, ela procura, desenvolve lá, e mais você já sabe, foi Cristo. Porque a Terra é redonda.
Tá? Houve um grande debate lá na Idade Média. Mas a Bíblia já fala isso em Jó. Isaías, pessoal. Isaías. Veja bem, então a ciência existe para comprovar fatos da Bíblia. Tá? A ciência da evolução até hoje não conseguiu comprovar. Criou-se uma teoria, mas não tem um fato que liga a teoria a uma verdade. Por quê? Porque nós cremos pela palavra de Deus que os mundos foram feitos através da palavra de Deus. Então, a ciência comprova a Bíblia. A Bíblia não se preocupa. Deus não preocupa mostrar que Ele existe. Ele até se oculta, né? Tá? Ele existe e você tem que crer. Acreditando ou não, ele existe. Ele se oculta dos Se oculta, exatamente. Deus não pode ser encontrado pela criação, Mas através da loucura da pregação. Isso é bom também. Aí vem confirmar, e aí vem confirmar que muitos céticos, muitos ateus, eles se confirmam através da ciência. Quando eles acham uma verdade científica e que está na Bíblia, tem muitos. Esse que fala da design inteligente, ele era ateu. Mas ele comprovou que houve uma criação. Não é um Big Bang, é uma criação. E eu acho fantástico quando você vai para a ciência, a engrenagem física da Terra. Ninguém pode mudar. Quando Josué falou, Deus, para esse negócio que eu preciso ganhar a guerra. A Bíblia diz que o Sol e a Lua pararam. Tá? A rotação. Tá? Só quem criou pode mexer com isso. Ninguém, ciência, nem homem nenhum pode mexer com a engrenagem. Tá? Isso é fantástico. Adiantar seria fácil, né? Retroagir que é difícil. Quando ele fez lá a cura de Ezequias, né? Tá? Ele retrocede os graus do Sol. Ele volta. Só Deus. Então, ele criou. Não é como um engenheiro que fica noites e noites na prancheta calculando. Deus falou, haja e buf, estourou. Agora, qual a mente desse Deus? Qual a capacidade? Veja, ele não ficou, ele falou, vou criar e criou. E é um ser invisível, espiritual. Quando você vê, quando você começa a olhar a ação de Deus do Espírito, depois eu vou antecipar. Deus está onde? Hein? A Bíblia fala que os céus não te contêm. Ele está lá no trono dele. Agora onde é? Salmo 115, 16 diz, os céus são do Senhor. A terra os traz dos seus pés. Deu aos filhos dos homens. Marcos 16, 19, leiam aí. Marcos 16, 19, lá no finalzinho. Diz assim, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aonde está Jesus? À direita, sentado do Pai. Deus está no trono de glória. Jesus está ao lado do Pai. Quem está aqui? Espírito Santo, Consolador. Muitas vezes nós expressamos, Jesus está aqui. Mas é o Espírito que é a pessoa. Essa é a importância de você entender. Porque ele só veio depois que ele foi. Você está entendendo? Nós falamos, Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo. Quem está aqui? Mas Trino. Deus. São trino. Sabe, você falou sobre o Espírito Santo. Deus trino, Quando a né? gente pensa sobre Deus, a mente da gente não alcança. Né? É uma coisa. Mas aí me permita trazer para a gente. Você imagina o estágio de possuído que estava Josué dos Espíritos de Deus para o estágio que esse homem estava sobre o Espírito Santo. De dar uma ordem ao cosmos, ao todo E não é só Por- isso, ele teve foi muita fé, né? Muita fé. Por uma De acreditar necessidade. que Deus ouviria Vieram uma contra ele loucura 5. dessa, né? Que Deus ouviria uma loucura que dessa. estágio ele estava. É uma loucura. É, de Aparentemente é uma loucura. É, muita Fé, né? fé. Fé.
Fechar o olho Tá? e sabe? Deus pare Tremendo. o sol em Aigilon. Fechar o olho e falar, Deus, eu creio. E Deus, e a Bíblia diz, Deus ouviu, parou. Quando você busca, Deus age. Deus responde. E eu fico... outra capacidade de Deus são 7 bilhões, mais 7 bilhões de pessoas. Se todo mundo orar ao mesmo tempo, Deus ouve a voz de cada um. E Deus tem uma maneira de falar com ele diferente e falar com você. Ele não fala da mesma maneira. Um ele fala com trovão, outro ele fala com Elias, caverna. Tá? Então essa é a maneira, e ele está falando quantos milhares, milhões de pessoas agora Deus está falando ao coração de uma maneira diferente. Mas para a gente conversar com a pessoa de uma maneira diferente, você tem que ter uma coisa chamada intimidade. Se não tiver intimidade, como é que você vai escutar e vai sentir? Por isso que nós, Só tem intimidade. por isso que nós temos o Espírito de Deus em nós. Mas Deus também não está ouvindo só a nossa oração, né? Ele está sabendo a mente de todo mundo, mesmo quem não está orando. Do idólatra que está lá no lugar totalmente errado, ele está sabendo a mente. Ele espera falar com ele. Ele está sabendo, está conhecendo o que se passa na mente. Tá passando. Mas eu acho que ele sim, como Deus deu livre arbítrio, mesmo que ele saiba o que eu estou precisando, eu tenho que dirigir a minha mente e falar com ele. Não é mesmo? Não é assim? Com certeza. Ele só corre os inconscientes. Por que Jesus disse, não useis de vã repetição, porque o vosso Pai sabe, mas você tem que falar. Lá no capítulo 7 ele fala que você tem que falar e insistir. Então. Batei e abrir-se. Lá em Isaías ele fala assim, trazei para mim as suas demandas, as suas firmes razões. Né? Veja, Então, vamos ler Jó 26 e 13, Salmo 33 e 6. Jó 26 e 13. Pelo seu sopro aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. É o que nós estamos falando. Veja, na minha fala, pelo seu espírito ornou os céus. Ornou os céus. Então, o que ele está dizendo? Estou falando da criação. Pelo seu espírito ornou os céus. Quer dizer, criou as estrelas, o sol, o planeta. A beleza que você vê na natureza, isso é obra do Espírito. Tá? Salmo 33 e 6. 33 e 6? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. O ar é o quê? Vento ou sopro. Então, pelo sopro. Na minha fala, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. O espírito da sua boca. Todos os exércitos. Um detalhe. Ruá e Nefeché, tem outra expressão que é Nefeché? Nefeché é alma, né? É a alma. Ah, tá. Mas quando é aí que tá, isso que eu ia falar, quando Deus sopra, ele sopra a alma, não é o espírito. Aí já é outra coisa. Soprou a alma vivente, tá falando? Soprou. Então vamos ver. E o espírito como autor da vida. Jó 33 e 4. Essa versãozinha só é corrigida, ela fala melhor. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. O outro fala, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Veja, quando o homem foi criado, 2 e 7 de Gênesis, ele era um boneco de barro. O que deu vida a esse boneco? O Espírito. O sopro de Deus. A hora que Deus assopra, ele se torna alma vivente. E quando Deus tira, já é. E esse sopro é o ruá. É o Espírito. A vida nossa é diferente da vida dos animais,
Porque nós percebemos, nós temos percepções que eles não têm. Nós, quando fomos formados, Deus falou a nossa imagem e semelhança. Nós somos seres pessoais, como Deus é uma pessoa. O que me admira entre bilhões de pessoas na humanidade, todos são diferentes. Cada um tem sua característica, cada um tem seu DNA, cada um tem seu jeito, e Deus conhece um individualmente. Tem uma versão aqui, pastor, que fala assim: foi o Espírito de Deus que me fez e o sopro de Shaddai que me anima. Isso aí. Tá? Então ele é a criação da vida. Paulo diz isso em Romanos 8:11. Ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habitamos. Tá? O que Efésios 2:1 diz? E ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Quando o homem é sem Deus, o espírito dele é morto. Por isso que eu acho a salvação o maior de todos os milagres. Porque a hora da salvação, você está ressuscitando um morto. Muito pior do que um morto no caixão é um morto espiritual. O espírito da pessoa sem Deus é morto. Veio o Espírito de Deus e pá, vivificou. Você torna vivo, ressuscita. Tá? E aí porque Satanás quer trazer todo mundo prisioneiro, cego. Tá? A Bíblia diz em Coríntios 2, 2 Coríntios 4:4, que o Deus destes séculos cegou o entendimento das pessoas para viver debaixo de uma cegueira. Quando o Espírito vem e entra, ele vivifica, você se torna vivo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, essa é a ação do Espírito. Por isso que eu acho que o maior objetivo do adversário é confundir as mentes através de falsas doutrinas. Isso aí. Embola tudo, porque ensina um aqui, um jeito, fala que Jesus é desse jeito, fala que Jesus é assim, fala que Jesus é material, mas a Bíblia fala claramente que aqueles que querem Jesus para essa vida se tornam miseráveis. Infelizmente, nós estamos vivendo um período que há pessoas miseráveis espiritualmente por causa da ignorância de buscar da parte de Deus conhecimento. Nós buscamos aquilo que passa. Busca dos homens, né? A vida espiritual, ela transcende a vida natural, a vida material. Diga. O senhor estava falando exatamente aí na tese que eu usei para convidar o casal que Deus vai abençoar, estará hoje à noite aqui, o vizinho nosso lá. Ontem, eu passeando lá com a cadelinha, eu cruzo sempre com eles, né? Eles também passeiam lá, viu? Aí eu dei uma paradinha, aí eu usei exatamente essa questão do espírito. Ele falou: não, fui coroinha. Eu falei: então, é aí que o senhor precisa voltar naquela de buscar a comunhão com Deus. Aceitaria um convite para estar conosco na igreja domingo à noite? Que horas? 19h30. Eu vou convidar, eu vou levar minha esposa. Então é isso aí. Quando você começa a olhar o seu estado de morte, o estado de vida, eu não entendo muito crente ficar passivo. É vida de Deus, a vida eterna. Está lá, capítulo 5, verso 24 de João. Em verdade vos digo, quem crê em mim, ainda que seja muito, não passou da morte para a vida. Acho que é isso, né? 5:24 de João. A vida eterna não entra em juízo. Tem a vida eterna. João o quê? João 5:24. Vida eterna é vida zoé, vida de qualidade, a vida de Deus. Então você é detentor de algo que ninguém tem. Você tem a vida de Deus, dada pelo Espírito, vivificada pelo Espírito em nós. Então é algo tremendo. Se você não entender a grandeza da salvação,
Você vai medir. Tem a vida eterna, não é terá. Não, tem, é agora. Tem. Tá? Você faz isso, tá? Mas para ter essa vida eterna aí, para viver essa vida eterna aqui, é uma batalha. Você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que estar. Você quer vir para Jesus? Olha, eu acho isso. Tem hora que eu brinco, Deus é camarada. Quem que existia aqui quando o homem foi criado aqui no Éden? Quem que foi jogado do céu? É ele que povoava aqui. E Deus coloca o homem e fala, fica aqui. Mas separou um lugarzinho para ele lá, né, pastor? Separou um lugarzinho. E aí é o seguinte, como ele pensou que estava no jardim eternamente deitado em berço esplêndido, ele não deu garantia, ele não deu atenção àquilo que Deus falou, guarda, ó, vigia o jardim. E ele ficou lá, muitos crentes têm hoje. Deus fala, cuidado com a sua vida, o cara fica na rede. Quer ser crente na rede, vai tomar bombardeio. Não toma conta da vida não, né? Essa tese, pastor, essa tese circulando sobre a criação do arcanjo, não foi justamente no momento da queda do homem também, porque a palavra fala que uma espada foi flamejante, ficou em volta do jardim para vigiar a árvore da vida, né? E um arcanjo, é um querubim. Que fica em volta para não permitir. Não, ali é uma outra coisa. Não é uma coisa com outra. Ali é o seguinte: qual foi a razão da queda? A árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim, Deus tinha plantado uma árvore. Qual era? A árvore da vida. Se o homem no pecado comesse, ele estaria eternamente condenado. Então é a grandeza do amor de Deus não permitir que ele fosse lá, tá? Mas não é queda. Quando você pensa nas coisas de Deus, você pensa numa eternidade remota. Lúcifer caiu lá atrás, tá? Depois da queda, muito tempo depois que Deus falou, vou criar o homem, e ali já tinham formado o plano da salvação. E por esta, veja bem, aí teologia herculana. Por esta razão, Satanás se apresentava diante de Deus, porque Deus deu toda a autoridade ao homem, e o homem abriu mão da autoridade e passou para Satanás, que ele ia lá em cima acusar os crentes, acusar o Jó. Tá? Ele acusou Jó, não acusou assim, porque ele é acusador até hoje. Ele foi lá na barba de Deus. Mas no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10 para frente, fala que isso acabou através de Cristo. Glória a Deus. Tá? Então Satanás hoje não tem permissão, porque um homem veio e um homem o venceu. Rasgou a promissória. Ele ia lá, tá lá. E aqui nesse versículo. Então leia aí, capítulo 12 de Lucas, de Apocalipse. Que fala, tem a vida eterna e não entra em juízo. Mas já passou da morte para a vida. Por isso que tem aquele outro versículo que diz, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. A gente vê a morte, a gente se desespera. 12, capítulo, versículo 10. Para a gente é o fim, mas para Deus é o começo. Por isso que Deus vê diferente. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento retrata, ele não está morto. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. O qual, diante do nosso Deus, acusava dia e noite. Tá vendo? Ele tinha essa coisa, porque o homem permitiu. Agora com Jesus ele foi cortado esse barato dele. Tá? O homem deu essa legalidade. Poder. Isso aí. Então quer dizer que Jesus veio para legalizar a salvação. Isso aí, rapaz. Modo legal. Porque Deus não podia entrar aqui com o Espírito nem com o ET, tinha que ser um homem, porque era o homem que tinha essa autoridade. Continua tendo. A história... com o Espírito, todo mundo ia sair correndo, ele era fantasma. Igual Pedro, ele era fantasma. Os
os apóstolos no barquinho só não correram porque era mar. Se tivesse em terra, Força motora. Porque estava revolto. Se tivesse tranquilo, tinha nadado. Por isso a necessidade do verbo se tornar carne. Isso aqui essa missão do Apocalipse é um relato do passado. Relato do passado, isso aí. Tá? Ele dá a descrição correta. Ele foi derrubado do céu. Tá? Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio. Tá? E ele ia diante do Pai, acusava os filhos dia e noite. Está tudo na Bíblia. Ele fazia isso com Jó. Visto lá? Tá? Sim, sim. Hoje ele não pode acusa fazer. Josué também, né? O sacerdote, tá? Hoje ele não pode fazer isso. Tá? Por isso que a vitória de Cristo na cruz é Por isso ele fala que ele de Deus, A cruz vazia. na morte de Cristo tem muita coisa. Tá? Ele tira os crentes do seio de Abraão e transporta para a eternidade. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. A potestade das trevas e o Eva. Aí é a nossa posição. Efésios 4 e 8. Esse Deus do seio de Abraão para junto do Pai. Está onde? Efésios 4 e 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Inferiores da terra. Quando ele morre, ele desce. Pedro diz isso, lá no capítulo 3, versículo 18 a 20. Que ele desce e lá ele proclama a vitória. Pedro fala, evangelizou. E ali ele pega as pessoas. Tá? Pedro, o que, pastor? Pedro, capítulo 1 Pedro 3, 18 a 20. 3, 18? Mas Não fala, irmão. Hein? Não fala que nós não acabamos o estudo hoje. Eu sei o que você ia falar. Capítulo de 16 de Lucas, Jesus conta a história do rico e Lázaro. Você sabe da história, né? Aonde que o rico estava e aonde que Lázaro estava? No seio. E um via o outro, não é? E o cara fala assim, Senhor, manda que ele molhe o dedo, vem aqui que eu estou em tormento. E ele era consolado pelo pai Abraão. Então eles estavam num ambiente, tá? No Hades, que era no seio da terra, visíveis, só que tinha um abismo. Isso Jesus vai lá e tira. Esse pessoal que estava aqui, os que morreram na velha aliança, tá? Não. Ele pega e transporta ao paraíso. O que ele diz? Que ele diz para o ladrão da cruz? Hoje você estará, porque só poderia entrar no paraíso depois que Jesus entrasse como primícia. Ele tem que ser o primeiro. Então ele foi o primeiro. Aí ele entra, daqui para frente, todos os que morrem estão indo no paraíso. Antes, Jesus não tinha entrado, não tinha feito sacrifício. Tá? O céu tem sempre um início. Início, Jesus é o início de tudo. As pessoas já estavam mortas lá depois. Esse não seria o real santo dos santos, porque ele é o sumo sacerdote, porque o único que tinha direito de entrar era o sumo sacerdote. Ao santo santo, a presença do Altíssimo. Eu não vejo, eu vejo o santo dos santos hoje aqui. Sim, mas eu falo assim, em termos de presença, né? Porque você não tinha ali para mim é uma coroação, é algo muito mais, que você passa por uma vida, vai aos trancos e barrancos, ora sendo bombardeado, e você lá no final, é aquilo que Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Então você galardoado no Espírito. E aí você vê também, eu quase não andei, sobre a... O senhor não saiu da introdução, né? Eu estou querendo entrar lá no texto nosso. Vai ter que deixar para domingo que vem. Eu estou querendo entrar no texto nosso. A liderança que Moisés exerce conduzindo o povo ao deserto, ele é debaixo do Espírito. E vocês se lembram, está no capítulo 11 de Números, versículo 16,
quando Moisés divide o cargo dele com 70, ele tira do espírito dele para capacitar os 70 com o espírito. Então nada você se faz sem o espírito de Deus. Outra coisa que o espírito ele usa, a capacitação pessoal. No deserto Deus separa. Moisés falou: e agora quem que vai construir? Eu já chamei Bezaleel e o enchi do meu espírito para que construa o tabernáculo. Então, capacitação pessoal. Isso ele faz até hoje. Tá? Bom, no Novo Testamento, o Espírito ele tem uma ação maior, porque ele vem desempenhar uma função especial, uma função dispensacional. Se você olhar Efésios 4 e 6, se você olhar atentamente, Paulo fala assim: há um só Deus. E ele fala desse Deus em 3 ações. É água. Hein? É água. Não, pode ser. É entupido? Vamos desentupir o pastor. Só aproveitar ele vai ser 4 e 6 de Efésios. Não é 4? Um só Hello? Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja, é sobre, age e está. Aí você vê a ação das 3 pessoas. Tá? No estudo de paraquetologia, você tem que conhecer isto. Quem é que estava sobre? Deus. Deus Pai, durante o Velho Testamento. Ele age sobre todos de uma maneira longe. Aí ele vem e age em todos, através do Emanuel, Deus conosco. E agora ele está em todos. Um, outro e agora outro dentro. Então você começa a entender a função desta pessoa. Primeiramente, você deveria entender que o Espírito não é uma influência. O Espírito é uma pessoa. Tá? Quando você entende que é uma pessoa, você tem que se relacionar com ela. Nós temos uma distância muito grande do Espírito, porque a gente não conhece a ação desta pessoa e o propósito dela. Quando no capítulo 14 de João, Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Mas se ele vier, vocês vão conhecer, o mundo não vai conhecer, porque ele vai estar dentro de vocês. Olha a maneira. E eu começo a distinguir alguma coisa quando Jesus, no capítulo 11 de Mateus, Jesus começa a dar testemunho de João. Quando João pergunta a Jesus: tu és aquele que havia de vir ou esperamos outro? E ele começa a dizer: o que vocês foram ver no deserto? Um homem com vestes alares? Não é isso que fala? Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. Nos palácios, né? Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque dos homens, dos profetas que existiram, João é o maior. Quando você vê a vida de João, E se querer saber, vai mandar assim. qual é a razão de Jesus afirmar com tanta ênfase que João foi o maior dos profetas? Qual milagre que foi? Ele é o cara. Ele não fez nenhum milagre. Ele não fez milagre. Não fez milagre nenhum. Tá? Ele não fez milagre nenhum. E outra coisa, João possivelmente, o ministério dele foi um ministério extremamente curto. Um ano e pouco.
Logo ele foi coçar a cabeça. Eu considero que ele foi o maior profeta que o Senhor falou justamente pela obra, a grande obra que ele veio realizar, que foi preparar o caminho do Senhor. Lucas 1:15. Lá tem a resposta. Quando o anjo aparece a Zacarias, ele diz: ele será cheio do Espírito desde o ventre. É diferente. No Velho Testamento o Espírito vinha pontualmente. João começa uma nova dimensão. Ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. A diferença é aí que vocês têm que começar a entender. A diferença dele. Agora leia o restante. Fala assim. Ele converterá muito dos. Não, mas ele diz o seguinte: qualquer do menor do reino dos céus será maior do que João. Então ele está dizendo que nós somos maiores porque nós estamos debaixo da dimensão do Espírito de Deus. Que os profetas não viveram. Eles foram em determinados momentos. Quando você vê a história dos juízes, diz: e o Espírito de Deus entrou em Jefté, ele passa por Gileade e vai destruir. Então era pontual. Se você quiser viver inundado pelo Espírito, você tem essa capacidade porque ele está aqui. Então, por isso que Jesus disse: qualquer do reino é maior. Porque a hora que você aceita Jesus, você passa a ser propriedade dele. Está lá em 1 Coríntios 6:19. Só que você precisa ter uma relação profunda com o Espírito. A Bíblia está dizendo, no texto que nós lemos, ele disse: o ministério da condenação foi glorioso, que o rosto de Moisés era brilhante, que as pessoas não podiam olhar para o rosto dele. Ele teve que cobrir o fulgor, porque ele teve contato com Deus. Ele diz: quanto maior será o ministério do Espírito. Será não, é o ministério do Espírito. O que você falou anterior ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ele está dizendo que nós somos propriedade. Agora leia o 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E nós achamos que somos proprietários, fazemos dele o que queremos. Temos muito que aprender aí. Temos muito que aprender, né? Tá? Então, a plenitude do Espírito na vida do crente muda a vida dele. O ministério de Jesus, capítulo 3, versículo 21, na frente de Lucas, começa Jesus sendo batizado por João Batista. E a Bíblia diz: saindo da água ele ora. Dali vai pro deserto. E a Bíblia diz: no momento que ele ora, os céus se abrem. E vem sobre ele o Espírito Santo. E Deus brada do céu: Este é meu filho amado, em quem me compraste. E a Bíblia diz, esse capítulo 3, e Jesus, cheio do Espírito Santo, ele é levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Depois que ele sai do monte, logo no versículo 4, se não me engano, capítulo 4, versículo 14, e diz: e Jesus, cheio do Espírito, entra na sinagoga. Não é isso? Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E Jesus, cheio do Espírito, ele vem, e a fama dele, por causa do Espírito, tá? Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de... E aí ele entra na sinagoga, no versículo 18, ele pega o livro da lei. Veja,
aquilo era uma deferência. A sinagoga tinha um líder que dirigia, e quando tinha alguém especial, eles mandavam dar o livro para ler. E Jesus pega a Torá e ele abre Isaías 61. E ele lê: pois o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, colocar em liberdade os cativos e libertar os oprimidos de Satanás. E ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. E a Bíblia diz que os olhos de todos estavam nele. Qual é a diferença nele para os demais que já tinham lido esse texto há muito tempo? O Espírito Santo. Então ele faz essa vida dele cheia do Espírito. Leia Atos 10 e 38. Veja o que Pedro diz na casa de Cornélio. Ele não diz que Jesus era Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então ele está dizendo, ele fez as obras através do poder do Espírito Santo. Tá? Porque porque Deus era com ele. Então, quando Deus prepara os discípulos para a transição, ele diz: convém que eu vá, porque Jesus era limitado pelo tempo, limitado pelo espaço, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, e o Espírito tem essa capacidade, porque ele é divino. Ele diz: ele estará convosco todos os dias. Então essa transição, no capítulo 14, 26, fala que ele ensina. No capítulo 16, versículo 7, ele fala: ele vos guiará em toda a verdade. Isto aqui é iluminação do Espírito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-eis. Quanto? 7? 16 e 7. E o 8? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha 13. Fala um que fala que ele vos guiará em toda a verdade. Entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará em toda a verdade. Qual versículo é esse? 13, isso aí. Ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo. Então ele está preparando o terreno, porque João 16 e 13. Que Jesus está preparando o terreno? Ele fala: não vos deixarei órfãos, porque eles perderiam a companhia de Jesus. E Jesus sabe que eles precisavam do Consolador, da pessoa do Espírito, para estar com ele. Quando você lê o livro de Atos, você vê a maneira como os apóstolos tratavam o Espírito. Isso também não seria um tratado do próprio Senhor Jesus com a igreja, com relação à legalidade? Porque a igreja só poderia atuar após a ressurreição de Jesus e após a ascensão e a vinda do Espírito. Quando o Espírito vem, ele legaliza a ação da igreja para a proclamação do Evangelho. Porque a palavra fala que quem deveria realizar essa obra é nós, os anjos desejaram. Mas quem é legalmente diante de Deus para realizar essa obra somos nós. Nem o próprio Senhor fez, ele iniciou o projeto, mas a legalidade para realizarmos essa obra só através do Espírito Santo, porque a palavra fala que através do Espírito, a única forma de falar que o Senhor é Senhor é através do Espírito Santo. Para você, veja, nós lemos aqui, capítulo 16, 7 e 8. Ele convencerá. Isso aí. Tá? Do então, pecado, do juízo. Veja, então não é o homem que convence. Isso aí. O homem é apenas um instrumento. Então, por isso que eu estou falando, é uma legalidade, é um poder que Deus... Missão, evangelização
Você tem que depender do Espírito. Do Espírito. Porque ele diz mesmo, no momento em que, quando ele ressuscitou, ele falou qual foi a ordem dele: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, os discípulos não saíram a campo, quer dizer, Pedro não pregou, nenhum discípulo pregou, enquanto o Espírito Santo não desceu. Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos no capítulo 20 e 21 de João. Ide. Hein? Ide por todo mundo. Não, 20, ide é Marcos. 20 e 21 de João, ele diz, estando ele à margem do rio, ele fala com os discípulos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Veja, neste momento, os discípulos passam a ter vida espiritual que não tinham. Tá? Justamente a legalidade. A presença do Espírito na vida deles, que acontece com todas as pessoas que recebem Jesus. Esse é o ato vivificante. Deus vivifica. Mas quando chega no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, ele fala uma outra coisa também após a ressurreição. 24. Ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Tá? Eles já tinham o Espírito, mas Jesus estava dizendo: vocês precisam de um plus a mais. De um poder. Revestimento. Isso está lá também em Atos 1:18. Se, portanto, semeis testemunha, tanto em E Jerusalém. aí começa lá com Pedro. Como que Pedro era? Medroso. Isso aí. Depois, lá em Atos, Muda completamente. Então, esse revestimento é quando Jesus está conversando com os discípulos, se despedindo dele, no capítulo 1 de Atos, se não me engano, no versículo 4, Jesus diz: vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Então, ele diz... Por favor, pastor, qual a referência desse texto aí? O Espírito Santo com fogo? Atos 1:5. 1 e 5, né? Tá aí. Obrigado. Aqui, pastor, são características. Agora, outra pergunta. As características do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Todos nós sabemos da Trindade. Mas aqui em Isaías 11, ele fala assim: o Espírito de Yeshua, o Senhor, repousará sobre ele. Falando do próprio Senhor Jesus. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o Espírito de amor e o Espírito de temor, e o Espírito de fortaleza, como ele diz. Então são características que o repousar do Espírito Santo. Quantos são aí? Já contou? São 7. 7. Você já viu o capítulo 1 de Apocalipse? Os 7 Espíritos? Sim, vamos lá. São isso aí. Então, essas características. Então, essas características, essa porção do Espírito Santo, quer dizer, hoje nós não recebemos porção. Nós estamos vivendo A plenitude. A plenitude. Então, Leia capítulo 3 de Efésios, se não me engano, versículo 17 e 18. E essas características que diz aqui em Isaías 2 e também em Apocalipse, são essas características que repousam sobre a igreja. O espírito de fortaleza, o espírito de... Por quê? Porque Pedro, quando ele foi pregar para os outros, ele teve o espírito de fortaleza, ele teve o espírito de sabedoria. Então, o que é espírito? É uma pessoa. É uma pessoa. Então, a palavra que se usa dele é dunamis. Tá? É algo poderoso, é algo que é dinâmico, algo que não é estático, que não para. Então o Espírito é isto. A Bíblia diz que ele ensina sabedoria. Paulo ora para a igreja de Éfeso para que seja iluminado pelo Espírito com poder de sabedoria. Ele te abre o entendimento. Tudo o que você faz na vida como crente, quem faz isso para você é o Espírito.
Amém. Tá? Se você não tiver aquilo que está em 13:13 de 2 Coríntios, que a gente fala sempre na bênção apostólica, e a comunhão do Espírito Santo, isso não é para dizer, irmãos, é para viver prática. Tá? Isso aí. Comunhão é intimidade. Se você não tiver isso, o Espírito não vai agir na sua vida, não vai te iluminar, não vai te aquecer o coração, não vai ferver a sua alma. É Ele que faz isso porque Ele é dunamis. Então é o Espírito, não adianta. Apocalipse é qual que fala sobre as características do Espírito? Capítulo 1. Eu acho, para mim, essa sabedoria aí que o Espírito nos dá é pro seu dia a dia. Às vezes você está vivendo uma situação que você tem que pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Capítulo 1, verso 5 de Tiago. Para entrar em certas coisas. Se não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tá? É isso aí, você tem que aprender a solicitar. Porque Tá lá. tem situações que se você for fazer pela sua vontade, você age completamente diferente. Isso mesmo. Então, dessa sabedoria. Fazer missão, o pastor falou. Não adianta. Se não tiver o Espírito Santo para. É ele que convence, rapaz. Mas no seu dia a dia, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu genro, com as suas noras, com o pessoal da igreja, que é cada um de um jeito. Olha, vamos voltar rapidamente. Aí Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Passado 10 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito vem, inaugura a era, a dispensação dele. De uma maneira que as pessoas reunidas ali, todas elas foram cheias do Espírito, e a Bíblia diz, eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E houve uma aglomeração de gente por ver aquele barulho. E eles falavam na própria língua das pessoas que ali estavam, porque era festa. Então todos ouviam o glorificar a Deus, em cada um em sua língua especial. A partir daquele momento, a igreja é estabelecida de uma forma visível. E o Espírito assume a liderança da igreja. Nós vamos ver durante o livro de Atos o Espírito controlando aquele povo em todos os caminhos. No capítulo 15 ele diz: pareceu bem ao Espírito e a nós. No capítulo 13 está lá: separai-me, e o Espírito diz: separai-me a Barnabé e a Saulo. Então eles são comandados pelo Espírito, a trajetória deles, e aí você vê o crescimento da igreja, o prosperar da igreja, por causa da submissão e do poder do Espírito sobre eles. Uma pergunta, pastor, um esclarecimento. No dia que houve a criação da Torre de Babel, houve uma operação da parte do Senhor de confundir as línguas, ninguém conseguia entender, e aí dividiu os povos, cada um foi para o seu canto. No dia de Pentecostes, houve ao contrário, houve o derramamento do Espírito e todos ouviam a mesma língua, quer dizer, gregos, todos os tipos de pessoas que estavam lá, porque a fama de Jesus veio sobre toda a face da terra. Então, naquele momento de derramar do Espírito Santo, todos compreendiam as vozes um do outro. Quer dizer, as pessoas, eles viam glorificando a Deus, mas eles um entendia em grego, outro em japonês, outro em inglês. Eu sei, ele falou todo amigo. Isso aí não foi uma operação de maravilhas, no sentido de unificação, quer dizer, das línguas, naquele exato momento, para o entendimento do que estava acontecendo? Capítulo 14, versículos 22 e 23 de 1 Coríntios. Não tem nada que operação. Operação é dom sobrenatural. Sim, mas foi uma operação sobrenatural ali. Mas veja, leia aí para você entender.
Paulo diz 2 momentos da língua. Um para confrontação e o outro para edificação. Não, o outro para quando você fala, todo mundo vai chamar você de doido. Isso aí. Tá? Então, você vê finalidades. Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 22 e 23. De sorte que as línguas constituem em si um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Os descrentes, foi o que aconteceu no dia do Pentecostes. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Isso aí. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque naquele momento que o senhor estava não é. A palavra, ó, foi o momento é que a maneira do Espírito agir. Então, ele tem liberdade. O que nós lemos? Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mas as pessoas que estavam fora, havia manifestação do Olha, Espírito. mas o que está escrito ali? Está dizendo, aqui é um momento, aqui de Coríntios é um momento. Não, ele tá explicando um momento. Isso. Há momento que você confronta o não crente, quando você fala na língua dele, e há momento que ele vai olhar para você, esse cara é doido. Mas no dia de Pentecostes, entendeu? Quando houve o batismo, eles começaram a falar em línguas. O que os incrédulos disseram? Está todo mundo bêbado. Bêbado. Isso. Tá bêbado, mas eles entendiam o que ele estava falando. Eu agir, não é dom. É isso que eu quero distinguir. Não é dom. É ação. Foi uma operação do Espírito. É uma operação do Espírito. Mas ele está falando aqui, ó, mas não para os fiéis, mas para os infiéis. Quando você fala. Naquele momento, porque os infiéis que ouviram eles foram lá achando, o que está acontecendo? Nós estão falando em outra língua e nós estamos entendendo. Aí eles começaram a ouvir a glorificação, aí Pedro vai, se pronuncia, espera a sentação, eles não estão embriagados. Isso é uma ação do Espírito. Uma ação do Espírito. Aí começa a explicar, mas eles entenderam aquilo que eles estavam fazendo ali, glorificando a Deus em outras línguas. A gente sabe pela prática, que a gente já passou pela igreja há muito tempo, a maioria das línguas são línguas estranhas. Isso aí. Tá? É muito raro você ter uma língua corrente falada por uma pessoa. Ou seja, é estranho mesmo. Não. Por isso que fala língua estranha. Não, eu já ouvi experiência, pastor, de uma pessoa, um americano, sair de lá dos Estados Unidos e vir para cá. Eu sei, mas é raro. Falar em línguas estranhas, haver a manifestação das línguas estranhas. Né? Falar em inglês é falar para atingir. Deus quer falar. E essa pessoa entendia que falava em português. Isso é raro. Então eu estou falando com você o que é corrente. O corrente é línguas estranhas, que são línguas que Deus nos deu. Agora eu quero falar da importância. Veja, é um revestimento, é um plus diferente. Isso. Uma pessoa que não tem um revestimento do Espírito, batismo com o Espírito, ele pode ser cheio do Espírito? Pode. Pode ser. Sim. Eu sempre digo o seguinte: esse copo está cheio. Coloca o transbordar do Espírito, são as línguas. Que é o plus. Tá? É o derramar. É isso, tá? É o plus. É o plus. E quando Deus, olha, nada na Bíblia vem sem significado. Quando Deus dá o batismo, o revestimento sobre nós, é para que nós sejamos fortalecidos. Capítulo 14, versículo 5 diz: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, se eu tenho algo poderoso para me edificar, eu tenho que utilizar. Saber usar, né, pastor? Saber usar como? Ué, aplicar na hora correta. O que o senhor acabou de falar anterior, as pessoas brincam até com isso. Eu estou mostrando a Bíblia.
Judas, versículo 20, ele diz que isto é importante. Tá? Leiam aí. E outro leia Efésios 6:18. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando-vos a vós mesmo, orando no Espírito Santo. Orando em todo tempo, no Espírito, toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo está pedindo orar em todo tempo nesta modalidade. Não é para você colocar na prateleira e deixar lá. Tá? Se Deus te deu, aprenda a usar. Capítulo 14, versículo 14 de 1 Coríntios diz que a melhor oração é línguas. Pastor, a Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Significa que há uma comunicação que não passa pelo racional. Isso aí. Você sente. É fé. Então, a salvação é algo tão prático, tão objetivo, que não é nada abstrato, que você sente. Você vai conversar com as pessoas. Eu tinha um grupo de evangelismo na Vale. Como que você pode falar que estou salvo? Eu falei, eu não posso, eu só posso confirmar, porque eu tenho um testemunho do Espírito. Tá? E é tão real, é tão real a salvação que você sente. Então, sim, Isso está em Romanos 8 e 16. A certeza de salvação, esse testificado do Espírito que testifica com o nosso Espírito, é uma certeza tão grande que a gente não teme a morte. A pessoa não teme a morte. Se partir, ele sabe que ele vai para o Senhor. Então, é uma certeza tão grande, tão convicta, que ele não tem medo da morte, porque ele sabe que ele não vai morrer, ele vai passar dessa Então, o que você diz sobre o Espírito? Eu preciso usá-lo. Eu preciso ser cheio. Eu preciso me fortalecer, edificar a minha vida através da oração em línguas. Quando nós falamos em língua, capítulo 14, versículo 2, diz que eu falo diretamente a Deus, ao Pai. Só Ele entende. Aí nem Satanás, que é anjo, muita gente vai falar a língua dos anjos. Não é. Línguas estranhas, só Deus entende, nem anjo entende. Efésios quanto, seu pastor? Efésios quanto? 6 e 18. 6 e 18, beleza. Você mesmo se sente fortalecido. Então, este eu uso. Ele está na igreja. Depende de nós a busca e a interação com esta pessoa. Ele é o orientador, ele conhece os corações. Muitas pessoas aqui já têm experiência da voz do Espírito nele. João 10 fala, como o senhor falou assim, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Muitas vezes você olha para a pessoa, você sabe o caminhar dela, porque o Espírito revela. Então, o que nós devemos ter? É um tempo mais de oração. Não adianta, irmãos. Se você quiser mais de Deus, você tem que disponibilizar mais tempo para Ele. Mais intimidade. Pessoas que não têm tempo, Deus também não tem tempo para ele. Se você quiser algo de Deus, gaste um tempo. Vai orar, vai orar, vai orar, lembra? Vai orar, vai orar, vai orar, meu irmão. Então nós precisamos, irmãos, ter uma relação com Ele, interação com o Espírito. O Espírito revela, ele não traz uma tela pronta para você. Ele dá sinais para você seguir. Muitas vezes ele dá lampejo e você aqui fala, Senhor, clareia que eu não estou entendendo. E ele vai passo a passo, porque muitas vezes nós queremos a resposta completa e o Espírito não trabalha. Seria assim, vai te direcionando. Exatamente.
Tá? Agora você tem que ter, saber, e isso é intimidade, saber que é o Espírito. Muitas vezes o Espírito te indica e você fala, isso é loucura da minha cabeça. Aí você mata. Okay. Você já passou por isso? Tá? Isso é loucura da minha cabeça, aí você mata. Já passou comigo alguma coisa de começar com Deus, assim, algum plano que eu quero fazer esse trabalho, alguma coisa, estudo, e aí no meio do caminho eu me perco, mas é porque eu desconectei do Senhor. Então, quando vê qualquer coisa, você não é loucura, não é Deus querendo te mostrar alguma coisa. Você segue e Deus vai ampliando a medida. Amém? Amém. Fechou? Alguma dúvida? Próximo assunto. Não sei.